Bora te atualizar também sobre a especulação que vem do Rio e dá conta de que o volante Otávio do Fluminense interessa ao Corinthians. Falo também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Otávio, volante do Fluminense, pode virar reforço do Corinthians. Essa informação foi divulgada ao longo da semana pela RTI Sport. A informação dá conta de que o Otávio ficou sem clima para continuar no Fluminense depois de perder um pênalti na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele virou alvo de xingamentos e de protestos de torcedores do Tricolor. E seria nesse contexto que o Corinthians teria buscado informações para tentar um empréstimo do volante até o fim da temporada. O contrato do Otávio com o Fluminense se encerra em dezembro de 2027. O jogador contratado no ano passado do Atlético Mineiro faz a função do primeiro volante de maneira distinta em relação ao Alan, recém-contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e perguntei, existe alguma chance desse negócio avançar? Abre aspas para ele, cavada, não tem nada sobre o tema. Importante registrar também que Yuri Alberto é baixa do Corinthians para o clássico contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Jogo super importante para os dois times, Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, muito pressionados. O Yuri até chegou a treinar durante a semana, ele faz trabalhos físicos com o restante do elenco há 10 dias, mas optou-se por adiar o retorno do atleta para a partida contra a Chapecoense no meio de semana, com medo de que ele pudesse voltar a sentir essa lesão muscular. Wesley Serafim, boa noite, Nicola. O Corinthians não tem e não deve renovar com o mimadinho do Memphis Depay. O cara só vai jogar na Copa do Mundo. Wesley Serafim faz uma observação que eu concordo demais, não sei vocês. Sabe quantos gols o Memphis Depay tem nessa temporada? Chuta aí. 7, 5, 3, quantos vocês imaginam? Nenhum gol, tá? São 10 partidas e nenhum gol marcado. Ah, Nicola, mas ele tá dando muita assistência, não tá não. Deu uma assistência só no jogo contra o Capivarino. Então, os números do Memphis. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência. Detalhe importante, o Memphis foi o último a se apresentar, melhor, o último a estrear entre os titulares, ele exigiu uma preparação diferente, ele não queria voltar antes do tempo. É assim, o Memphis está muito, mas muito focado em jogar a Copa do Mundo, em chegar bem para a seleção holandesa na metade do ano. Só que o Corinthians precisa pensar nele. E o Memphis, em questão, é o cara mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos. O cara custa 6 milhões de reais por mês. 10 jogos dos 16 que o Corinthians disputou na temporada, tá? Memphis foi estrear só no dia 28 de janeiro. Ele estreou no Campeonato Brasileiro, tendo ficado de fora de praticamente toda a primeira fase do Campeonato Paulista. Ah, não, peraí, o Pepito perguntando sobre Thiago Motta no Corinthians. Pepito é assim, o Dorival corre risco, mas não tá caindo. Não sei se o Corinthians já tá trabalhando com nomes, e imagino que o Thiago Motta vá dar preferência para técnicos perdão. Thiago Motta vai dar preferência para clubes europeus. É um cara que já consolidou seu nome por lá, tá bom? Nicola, se o Corinthians perder para o Santos no domingo, vai ser demitido. Nicola, sim, o Corinthians vai perder para o Santos no domingo, vai ser demitido. Se o Corinthians perder para o Santos. É assim, no clássico de domingo, tem dois técnicos ameaçados. O Vojvoda muito ameaçado e o Dorival balançando. Sandro Santa Cruz, Otávio do Fluminense no Corinthians. Tá por aí, tamo junto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ó, perguntei aqui para o presidente do Ceará sobre Maceió, se em algum momento ele pensou em comprar ou negociar o Maceió, não procede, tá? Deixa eu agradecer aqui. Que mais? A gente está apostando $100 ou R$100, Guri? Qual que é a moeda? Depois me escreve aí, tá bom? Nicola, o Corinthians só está esperando o Tite cair para ir atrás. Pode ser, Gilson, pode ser. Eu só acho que o Tite... Eu estou preocupado com a condição de saúde do Tite. Eu tenho visto o Tite muito frágil, enfim. E aí eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou muito tempo com o Tite, e essa pessoa contou que o Tite nunca foi
um cara muito sereno. Tite tinha altos e baixos, os momentos dele de mais introspecção, de mais tristeza, e aí essa pessoa até contou que o Fábio Mascheredian foi sempre o cara que tomou a frente. O Mascheredian é o preparador físico, é o cara que toma as decisões mais difíceis, é o cara que faz, às vezes, o trabalho sujo, enfim. E aí essa pessoa que trabalhou muito tempo com o Tite me contou ainda que o Tite ainda não conseguiu superar o trauma da última eliminação em Copa do Mundo no jogo contra a Croácia, né? Ele se martiriza, ele se culpa muito pela forma como o Brasil foi eliminado depois de abrir 1-0, tá? Boa noite, Nicola, chegando agora. Notícias do Timão. Bora lá, tentar trazer mais alguma novidade que eu ainda não tenha falado. Perguntaram do Otávio. O Otávio é uma cavada, segundo o dirigente do Corinthians. Dorival Júnior corre algum risco, precisa de resultados até a pausa para a data FIFA. Que mais? A treta entre o presidente do clube, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, alcançou níveis altíssimos e dá para dizer que eles não se falam mais, tá? Sobre reforços, estou esperando chegada de mais alguém, não, só em uma baita oportunidade de mercado. O Lingard ainda não havia conseguido ser registrado no BID, vou até dar uma conferida agora, mas até o final da tarde não tinha a presença no BID, o que o impede de enfrentar o Santos no domingo na Vila Belmiro, tá? Boa noite, Nicola. Será que o Timão vai buscar algum goleiro reserva para o Hugo? Sim, eles estavam tentando, depois das tratativas fracassadas com o João Ricardo. E também vai tentar algum zagueiro e volante de marcação nessa janela doméstica, e também algum meio e ponta. Felipe, você pensa meio parecido com o Dorival. O Dorival gostaria de mais 4 reforços. A diretoria do Corinthians, baseada na necessidade de reduzir folha, trabalha com outras ideias. A reposição para o gol é importante, até porque você teria o João Ricardo que não veio, então pode ser que pinte alguma coisa de goleiro, mas também não pode ser muito cara, né? Por exemplo, o Neto, R$700 mil por mês é o salário do goleiro botafoguense. Menos que o Botafogo ajudasse com a maior parte, seria difícil. Bertinato foi descartado e Lucas Arcanjo também, porque há necessidade da compra dos 2 atletas. Nicola, boa noite. Você acha que o Tite vem para o Timão? Vinícius, eu acho que o Tite tem grande chance de ser demitido no domingo. E eu não tinha pensado nessa possibilidade. Vocês, durante a live, é que me alertaram para isso, né? Se o Tite cair, a sombra para o Dorival passa a ser bem importante. É um ponto considerável, tá? E a situação do Tite no Cruzeiro é bem delicada. Guilherme Laveso, Samir acabou de noticiar que Pedro Raul foi oferecido em trocas. Consegue apurar essa? Eu acho bem natural, Guilherme. Por exemplo, o Pedro Raul foi oferecido nas tratativas com o Atlético Mineiro. Deixa eu só lembrar qual é o contexto. O Cruzeiro, o Corinthians queria um jogador, quer ver? É até fácil essa, é só colocar aqui no arquivo de Word, escrever Pedro Raul, deixa eu ver o que aparece, quer ver? Ó? O Júnior Santos, ó. Chegou a conversar sobre a possibilidade de uma troca por Pedro Raul. O Júnior Santos iria para o Corinthians e o Pedro Raul iria para o Atlético. A coisa deu uma enrolada, porque o Atlético havia acabado de trocar de treinador e o Eduardo Domingues conhecia muito pouco do Pedro Raul. Então, como havia mais vontade do Botafogo em fechar com o Júnior Santos, o Atlético acabou encaminhando essa negociação. Então, acho bem natural que o Corinthians esteja tentando usar o Pedro Raul como moeda de troca, tá? Felipe Soares, e o volante Vitor da Portuguesa, tem chance do Timão? O Felipe, o Zé Vitor, que estava jogando um pouquinho mais avançado como meia, virou reforço do Vitória, tá? Eu cheguei a dizer para vocês que essa especulação envolvendo o Zé Vitor no Corinthians não tinha muito fundamento. Se o Corinthians quisesse, provavelmente já teria levado. O Vitória é quem fez proposta, o Zé Vitor está em Salvador, passando por exames médicos para assinar contrato até dezembro, empréstimo junto ao Maringá, que é dono dos seus direitos econômicos, tá? E cola toda hora uma pergunta de algum jogador do Corinthians, mas o Corinthians tem dinheiro? Cleiton, não tem dinheiro, né? Mas o Corinthians fez quase todas as contratações sem dinheiro. O único reforço que teve algum investimento foi o Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, empréstimo de R$1.800.000. Todos os outros que chegaram sem custos, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, para registrar que Guinegão vai de mal a pior do Timão. O atacante, que foi especulado como possível alvo do Zenit no ano passado, chegaram a dizer que a proposta do time russo era de 23 milhões de euros.
cheguei a dizer para vocês que a chance era nenhuma de uma proposta como essa ser recusada. Foram uma série de especulações, muitas delas partindo do staff do jogador. Pois bem, o tempo passou e aquela boa fase do Guinegão em 2025 se transformou numa seca importante de gols. Na atual temporada, por exemplo, o centroavante de 19 anos de idade tem um único gol marcado em 11 partidas. Ele fez gol no confronto contra o Capivariano no Campeonato Paulista. Aquele momento de brilho entre agosto e setembro do ano passado, com 4 gols em 5 jogos, se transformou numa situação mais delicada. Mesmo com a ausência do Yuri Alberto, a verdade é que o Guinegão não tem conseguido ser protagonista. E aqui que vem a boa notícia para o torcedor do Corinthians: apesar dessa fase ruim, o centroavante foi convocado para um período de amistosos contra o Paraguai. Serão 2 amistosos nos dias 23 e 31 de março. E a expectativa do Corinthians é de que a saída da seleção possa lhe fazer bem, garantindo um pouquinho mais de confiança para jogar no timão e, quem sabe, uma transferência para o exterior. O Guinegão não está completamente descartado de ser alvo de ofertas de fora, mas por cifras bem inferiores àquelas divulgadas e tão fora da realidade, 10, 11, 12 milhões de euros, e talvez já fosse um baita negócio pelo centroavante, que tem muita disposição, muita força física, mas com qualidade discutível. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Lingard não deve ser regularizado a tempo para a disputa do campeonato, para a disputa do clássico do domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Saideira sobre o Corinthians: o Guinegão foi o único representante do Corinthians convocado para a seleção sub-20. E o futuro do Claudinho? O Claudinho vai jogar no futebol brasileiro? O Claudinho pode ter problemas no Al-Sadd? Como é que vai funcionar depois de o atacante, que já foi desejado por vários dos principais times de futebol no Brasil? O Claudinho decidiu sair às pressas do Catar. Tá rolando lá, de fato, um conflito. A gente não tem a mínima ideia de como é que essa história vai acabar. Inclusive, o que se sabe, o que se escuta, é que Israel e Estados Unidos imaginavam por um combate bem mais simples, de solução mais rápida, o que não aconteceu. Mas o time do Claudinho esteve em campo hoje. O Al-Sadd perdeu. Inclusive, foi uma das minhas decepções de aposta hoje. Deixa eu ver como é que terminou. Mas o Al-Sadd, que é líder do campeonato, enfrentou um dos piores times do campeonato Qatari. E a última vez que eu vi, e eu parei de ver porque eu fiquei com raiva, estava 5-1 para outro time. Deixa eu ver como é que acabou esse jogo. 5-2. Então, o Al-Sadd sem o Claudinho, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. O Al-Sadd sem o Claudinho tomou 5-2 dentro de casa, tá bom? Vamos falar sobre o Claudinho, quero falar sobre as últimas de mercado. Val vai sair. Boa noite, Nicola, seu fã, tamo junto. Obrigado pelas palavras, Sandrão. Bora explicar um pouquinho sobre a situação de Dorival Júnior. O Dorival já cairia no ano passado se não fosse campeão da Copa do Brasil. Ele venceu a Copa do Brasil e se manteve. Ainda garantiu nesse ano o título da Supercopa do Brasil. O problema é que esse jogo contra o Flamengo foi o único jogo bom do Corinthians em toda a temporada. São 16 jogos e uma única partida que agradou. O jogo contra o Palmeiras nem foi ruim, mas o Corinthians acabou perdendo, então dá para dizer que não deixou a melhor das impressões. A derrota para o Curitiba da forma como foi causou enorme incômodo. E há dentro do clube e fora muita pressão para que o Dorival caia. O que o Corinthians estabeleceu como premissa? Como é que o Corinthians vê essa questão? A ideia é entender como é que o time vai se comportar daqui até a pausa para a Copa do Mundo, para a data FIFA. A gente vai ter, por exemplo, a seleção brasileira fazendo amistosos contra a França e Croácia, né? E por conta dessa pausa na data FIFA, o Campeonato Brasileiro vai parar. O Dorival vai precisar, para escapar da demissão, fazer bons jogos e resultados contra Santos fora de casa, domingo Vila Belmiro, Chapecoense fora de casa no meio de semana e Flamengo em casa. Por exemplo, fizer 2 pontos nessa sequência, acho que é grande a chance de o Dorival ser demitido. Minha família, mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Corinthians para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, informado e tudo que está sendo ventilado no dia a dia do Timão Coringão todo poderoso. Então, rapaziada, muito obrigado por vocês assistir o nosso vídeo até aqui neste sabadão. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Senta o dedo no like.